A semana iniciou conturbada aqui no município de Nova Prata, onde inesperadamente tivemos a notícia que a empresa General Mills, antiga IOC, encerra suas atividades. Isto acarreta em mais de 300 demissões, sem contar na economia da cidade. Agora nós vamos conversar com o presidente do Sindicato da Alimentação, que vai falar para a gente um pouco mais sobre o que esta ação vai influenciar na vida dos trabalhadores. Bom, nós recebemos a informação hoje de manhã cedo e é natural que você, assim, ao receber uma notícia dessas, fique assim um pouco sem ação, porque não era algo nada esperado, inclusive pelas características assim de uma unidade que naturalmente manteve a sua produção durante todo o tempo, agora da pandemia, e sabemos que é uma unidade que tem dado bons resultados e tudo, um setor que também está, economicamente falando, num bom momento. Então, assim, quando recebemos a notícia, essa notícia foi dada por pessoas do corporativo da área de recursos humanos. Realmente, assim, no primeiro momento você recebe essa informação assim sem uma reação, né? Mas é claro que nós imediatamente passamos a pensar na questão dos empregos, né? E aí os próprios trabalhadores, então a empresa já veio comunicando sobre algumas coisas que ela formulou naquilo que foi a decisão dela, né? Ela comunicou que essa decisão foi tomada pela empresa, pela sua matriz nos Estados Unidos, e que essa informação sobre as demissões é de que elas vão ser gradativas e que vai ter um encerramento mesmo das atividades em maio. Então, essas informações passadas pela empresa, inclusive nós tivemos uma reunião já com representantes da IOC, e amanhã vamos ter uma outra reunião, onde eles iriam inicialmente trazer detalhes sobre a questão de fazer esse desligamento, né? Para nós, o que a gente já de imediato posicionou a empresa é de que nós não vamos simplesmente considerar esse aviso como algo dado assim, porque nós temos que considerar sempre que é o papel do sindicato tentar fazer com que se reverta uma situação dessas, porque você tem um impacto direto aí nos empregos de praticamente 300 trabalhadores, suas famílias. A gente sabe do impacto todo que representa para toda a cadeia produtiva, para fornecedores, para produtores, para terceirizados. Então, nesse desenho todo, nós, de imediato, vamos fazer algumas ações, né? Nós temos que, como sindicato, conversar com os trabalhadores. A empresa fez a sua comunicação, os trabalhadores já muitos ligaram para saber do sindicato, né, tipo, o que vai acontecer e tal, qual seria a orientação. Nós temos respondido, nós vamos amanhã estar na porta de fábrica. E a gente vai conversar com os trabalhadores, mas também a gente já vai antecipar para eles assim. Nós teremos amanhã de tarde uma reunião com a empresa. Então, nós vamos amanhã de manhã conversar com os trabalhadores, ainda não vamos ter, assim, por exemplo, essas informações que a empresa vai colocar sobre o desligamento. Mas a gente já de antemão quer dizer que nós, de início, vamos tentar buscar alternativas. Buscar, inclusive, colocar os aspectos que a gente tem comentado. A empresa faz um comunicado desses num momento delicado para nós todos. O país está passando por uma situação de aumento de desemprego, uma série de problemas com a pandemia. Os
trabalhadores desse setor foram trabalhadores que não pararam em nenhum momento durante a pandemia. Economicamente, esse setor é um setor que não teria problemas para fazer uma ação dessas. Então, a única lógica que nós vemos é a de reorganização, assim, a empresa está fazendo a sua adequação, né? Mas visando redução de custos, visando uma reengenharia interna para os seus resultados. Mas nós temos todo o aspecto dos empregos, da questão social, e é isso que nós vamos ter que levar ao conhecimento das pessoas. Porque, afinal de contas, quantos anos esta empresa está aqui, assim, todas as raízes que ela tem aqui a nível local e todos os impactos que isso vai ter. Então, nós vamos, primeiramente, tentar, de todas as formas, ver se há possibilidade de reverter, sabendo, né, que é uma situação assim, uma empresa americana, com sede em Minneapolis, com uma decisão desse porte, que tem outras unidades, ela está fazendo uma reestruturação visando os seus lucros. E a gente vai ter que mostrar esse aspecto também, né, de que é um problema assim que tem que ser, digamos, que tem que ser encarado, né, para tentar ver se há alternativas, o primeiro momento. E depois a gente vai estar sempre conversando com os trabalhadores, qualquer decisão nós vamos tomar junto com eles. Então, aquilo que a gente receber de informações ou de proposta da empresa, nós vamos estar reunindo com os trabalhadores e discutindo com eles qual a decisão a ser tomada. A confederação, ela é uma entidade a nível nacional, né? O sindicato nosso, ele tem uma base de 17 municípios que nós representamos, por isso que nós temos a sede em Serafina, mas a gente representa os trabalhadores da IOC, porque Nova Prata faz parte dos 17 municípios que nós temos na base do sindicato. Então, a confederação é a união dos sindicatos a nível nacional, né? Nós temos uma federação no estado, que tem uma representação, então, a nível estadual, e a confederação a nível nacional, representa os trabalhadores do ramo da alimentação. E aí tem esse aspecto, a confederação, ela inclusive tem uma articulação a nível internacional. Nós somos filiados ao ITA, a União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação. Então, nós vamos levar, por exemplo, essa decisão da General Mills de fazer um fechamento de uma unidade dessas, nós vamos levar ao conhecimento da UITA. Nós vamos colocar esse tema, porque as empresas, a General Mills, ela tem unidades espalhadas pelo mundo. E a gente precisa dizer como é o comportamento da empresa nesses aspectos, né? Podemos ter, por exemplo, assim, um diálogo com a General Mills. Temos, a gente não pode assim negar que é uma empresa com quem a gente, quando teve situações locais, assim, de discutir com ela. Mas ela está mostrando que, quando se trata de uma situação do interesse da empresa exclusivamente, ela não discutiu e não negociou com o sindicato, ela comunicou. E isso ela faz questão de dizer, que ela está comunicando a decisão, né? Inclusive, pelo que se sabe, uma decisão tomada já por parte da empresa há mais tempo, mas que não tinha sido comunicada para nós, do nosso conhecimento, não tinha sido comunicada em nenhum nível, nem para o sindicato, nem para a própria unidade aqui, para alguma pessoa do setor público também, né? Então, essa questão da CONTAC, ela tem esse papel, ela tem o papel de levar uma realidade de uma empresa que tem esse comportamento, é uma empresa que tem assim,
tem uma projeção em diversos países, tem unidades em diversos países, e a gente vai ter que levar esse conhecimento também, né? Na verdade, a gente sabe que o capital, a gente fala dessa forma, ele se comporta dessa forma. Nós temos um comportamento de que ele sempre vai buscar ou a redução dos seus custos ou seus ganhos de lucro, né? Nós vamos estar lutando pelo emprego, nós vamos estar lutando pela questão das condições de trabalho, então pelos salários. Então são as nossas diferenças muito grandes que a gente tem. Então, quando a gente fala das grandes empresas, e hoje, assim, muito no mundo a gente ouve muito assim de que as grandes empresas assim a solução para as economias, né? Nós, na verdade, sempre colocamos que existe um outro problema, que é justamente o que está acontecendo agora. Você tem, muitas vezes, grandes recursos públicos, e eu não estou muito dizendo que seja esse o caso, né? Mas a gente já viu isso muito. Recurso público ou a guerra fiscal, que é benefícios de isenções fiscais, né? Concedidos às empresas para que elas se instalem, só que depois elas simplesmente vão embora. No caso, mesmo que não haja isso em relação à IOC, mas existe esse outro aspecto, que é a comunidade local. Ela investiu muito, né? Produtores, pessoas que fizeram investimentos em transporte, né, para os produtos da empresa ou para fornecimento de serviços e tal, e que agora ficam sem a sua possibilidade de continuar o seu trabalho, o seu fornecimento. Vai ter todo esse aspecto, né? Então, esses são os problemas que a gente está vendo, que a gente está observando em relação a essa decisão da General Mills. E nós consideramos que é muito importante nós fazermos esse papel de conversarmos com os trabalhadores e tomarmos a decisão através de assembleias com os trabalhadores. Esse é o papel do sindicato nesse momento. A gente sabe que, ultimamente, nos últimos anos, se criou, digamos, uma imagem do sindicato como se não tivesse mais papel nenhum, se desestruturou totalmente, através de reforma trabalhista e uma série de ações, a ação dos sindicatos. E agora a gente vai ver assim, como é que você vai encarar diante de uma situação com uma multinacional que nem a General Mills. Digamos que os trabalhadores tivessem que resolver por si essa situação, eles certamente estariam assim sem condições de fazer algo mais contundente para conseguir melhorar a sua situação. Então, o sindicato vai ter esse papel de representar os trabalhadores e tentar, ou, como disse, reverter essa situação, ou que, pelo menos, se faça a melhor negociação possível para esses trabalhadores, né? Então, o papel do sindicato vai ser fundamental para se garantir os direitos e se buscar dar a esses trabalhadores a melhor negociação possível, caso não se consiga reverter a situação.